senhorita paulistana, que você nasceu em São Paulo? São Paulo, ou capital. na ABC, capital? São Paulo, capital. O que te fez mudar pra cá com armas e bagagens pro nosso litoral aqui? Casamento. Casou com o doutor João Renato, responsável, então. Casou, mudou. Mas ele é de Santos? Não, ele também é da capital, mas o João Renato frequenta a Baixada desde a infância dele. Ele morou durante um tempo em São Vicente, acredito que na época dos 18, 19 anos dele, ele chegou a morar durante um tempinho aqui. Legal. E a minha sogra amava Santos, era maluca por Santos, tinha um amor absurdo e ela sempre falou em morar no final da vida dela aqui na Baixada. E aí teve a oportunidade de mudar, e quando mudou, na real, foi graças à minha sogra que eu casei, tá? Em primeira mão, Ela aí foi pra o cupido. vocês. Ela foi o cupido. Ela foi o cupido, porque aí ela mudou, né? Ela e meu sogro mudaram pra cá. E aí foi meio que, João Renato, você vai ter que casar pra trazer a Monique pra cá também. Caralho, com a espingarda na mão. Com a espingarda na mão. Da sogra. E aí sogra. a gente casou e veio morar pra cá em 2014. Uhum. Então até 2014 eu só vivia realmente na capital, São Paulo. E Monique, vem cá, você já era esportista, né? Antes de começar a se interessar pelo longboard, pelo surf. E aí conta pra gente o que você fazia antes. Desde que o surf te contamina. Desde que eu me entendo por gente, eu pratico esportes. Assim, eu sempre gostei. Eu acho que hoje em dia eu seria considerada uma criança hiperativa. Sempre pratiquei esportes. No entanto, que a minha formação acadêmica é em educação física. Então, bem na infância, eu fiz todo tipo de dança que você possa imaginar. O sonho da mãe de começar no balé e aí depois passar pro jazz, fazer dança de rua. Na adolescência, eu conheci o jiu-jitsu. E aí foi o primeiro esporte que eu pratiquei de forma competitiva. Eu deveria ter uns 14 ou 15 anos. Eu fui campeã paulista de jiu-jitsu da minha categoria, que era pluma. Eu era bem levinha. Pluma? E aí eu entrei na faculdade de educação física. Acabei vivenciando vários esportes. E no estágio, numa academia, eu acabei conhecendo o João Renato, que depois de alguns anos virou meu namorado. E aí, junto com ele, eu vinha para a praia porque foi o início do stand-up paddle no Brasil, e ele praticava o stand-up. E aí eu descia com ele para a praia, dava umas remadinhas, uma aqui, uma ali. E aí, quando a gente voltou para a capital, ele descobriu que tinha o treino de stand-up específico na Raia da USP. E aí foi quando a gente começou a frequentar a Raia da USP para remar de stand-up. E aí, sei lá, um mês na Raia da USP, eu olhava a canoa havaiana, eu ficava alucinada na canoagem. Eu falava, não, eu vou mudar, eu não quero stand-up, eu vou sentar na canoa. E aí eu comecei a treinar de canoa. E aí competi também na canoagem, né? Já conquistei 2 títulos vice-campeonatos brasileiros, desculpa, na canoagem. Consegui integrar grandes equipes, consegui fazer bons campeonatos, volta à Ilha de Santo Amaro, pré-seletiva de campeonato sul-americano, então eu tive também uma história dentro da canoagem. E aí, em 2014, quando eu casei, eu até treinei durante um tempo a canoagem, mas, poxa, a gente mora praticamente de frente para a praia. E aí eu pegava a prancha e ia surfar, pegava a prancha e ia surfar, e aí em 2015 eu falei, quer saber? Eu vou só surfar. E aí eu comecei a surfar com muita frequência, com muita rotina, e aí todo mundo que me via no Itararé começou a me pilhar para eu começar a competir, porque todo mundo sabia que eu gostava, que eu era competitiva. Mas onde houve essa mudança do stand-up pro long? Na verdade, do stand-up eu fui para canoa, e a canoa, quando a gente casou, eu vim para cá, o Theo ainda até comentou na segunda-feira, a canoagem é só na ponta da praia, né?
Sim, e eu moro em São Vicente. Então, o que que acontecia? Eu sempre tinha que atravessar a cidade para ir treinar na ponta da praia. E aí, às vezes, eu voltava do treino, olhava para o mar, tinha onda, eu falava, acho que eu vou ali pegar uma ondinha e tal. E começou a virar uma rotina pegar onda, pela facilidade de estar ali, ver o mar. E aí, em 2015, eu abandonei a canoagem e comecei a só surfar. Só surfar, só surfar, só surfar. E aí, quando eu vim em 2017, eu já estava dentro de um sul-americano. Daquele de Runchaco lá. Que foi o de Huanchaco. Que foi na verdade, foi uma transição muito louca, assim, sabe? Porque em 2017 teve um festival, no início do ano teve um festival aqui em Santos e vinha a Chloé. Eu, por acaso, chega a ser vergonhoso falar isso, porque assim, eu comecei a surfar mais velha, então assim, o João Renato sempre me falava das pessoas dentro do esporte, mas eu realmente não conheci, não tinha contato com o esporte, nem com as pessoas que praticavam o esporte. Era um for fun para mim. Então, aí ele falou, nossa, a Chloé vai vir para um festival, vamos lá assistir? Ah, vamos. Quem é Chloé? Aí eu fui pesquisar quem era a Chloé. Aí eu falei, nossa, como ela surfa bonito, que legal e tudo mais. E aí teve a oportunidade de me inscrever no festival. Mas eu mal ficava em pé, assim, sabe? Era uma coisa bem ruim, assim. Eu lembro que nesse festivalzinho eu peguei 2 ondas, uma que eu fiquei em pé no reto side e uma que eu dropei e caí de cara. São as 2 ondas que eu me lembro, assim. E aí passaram alguns meses, surgiu a oportunidade de ir para o Sul-Americano da WSL. E aí eu falei, mas como assim eu vou para um Sul-Americano? Eu estou muito no início do surf, eu ainda não tenho uma condição de surf, mas era uma baita oportunidade, de estar com os melhores. E aí o João Renato falou, poxa, vai, porque mesmo se o campeonato não for bom, é uma oportunidade de você fazer uma surf trip legal, de estar com gente muito boa. E aí eu lembro que ele ainda ficou desesperado, ligou para o Bahia, que hoje é meu técnico, por acaso, e falou, Bahia, fica de olho nela, porque o mar está subindo aí. E aí eu participei de Huanchaco, no Sul-Americano, e aí eu voltei para o Brasil e participei do meu primeiro brasileiro em 2017. Então eu acredito que foi aí o meu start dentro da competição do longboard mesmo. Legal. Mas alguém já enxergava esse teu talento, assim? Alguém já via, já falava, meu, você tem um jeito pra coisa? Porque é uma modalidade que exige elegância, tem que ser clássico, não tem que ser radical. Tem que ter uma visão profissional. Alguém chegou a falar pra ti, meu, você tem jeito pra isso, cara? A elegância em mim era algo muito complicado, porque eu sempre fui bruta por conta dos esportes que eu pratiquei. Eu vim do Gil e depois da canoagem, que são esportes que são de força. E aí tem um momento agora da minha vida, há pouco tempo atrás, que eu entrei para o balé clássico até para melhorar a elegância e o estilo. Mas eu acho que todo mundo viu assim, ela tem uma facilidade na prática do esporte. Eu acredito que por eu sempre ter praticado esportes, eu sempre veio uma facilidade na prática do longboard, né? Uhum. Eu por ter feito a dança, por ter feito o jiu-jitsu, então você já trabalha o equilíbrio, você já tem alguns fundamentos básicos, né? E aí eu fiz a transferência para dentro do longboard. Então eu acho que todo mundo começou a perceber que até ontem tem gente que olha para mim no Itararé e fala, nossa, eu lembro do João Renato te empurrando. E hoje você está competindo. Então foi uma transição que todos falam que é rápido. Para mim, eu não tenho essa percepção da velocidade, mas todo mundo fala que normalmente demora. Normalmente as pessoas nascem, praticam esportes desde a infância e tem a sua trajetória. Todo mundo fala que foi uma transição bem rápida. E, Monique, você falou desse evento lá em Runchaco. Eu lembro que eu assisti o campeonato, foi transmitido pela WSL, né? E foi uma coisa assim até
incrível pelo fato da condição do mar. Deu um mar daqui há muito tempo, não era daquele tamanho, né? Eu não recordo há quantos anos as pessoas... Eu lembro que o locutor falou que foi uma ondulação que chegou com muita força e há não sei há quantos anos não dava com aquelas condições. Era um mar realmente pesado, já está ali quase seus 3 para 4 metros. A final estava maior ainda, né? Sim. Eu lembro que o Bahia fez até CAD para Atalanta, porque estava... Atalanta já tinha partido, acho que 2 longboards ali no meio. Isso. O primeiro ela partiu só varando a arrebentação, ela não foi nem dropando. Chegou nem pegando. Daqui, eu lembro que foi você, a Isa Panza também participou, a Chloé, a Atalanta, as minhas do Brasil aqui, eu lembro se tinha mais a Marina Carbonell. Carbonell, isso. Aí tava, que eu me recordo, a Maria Fernanda, peruana. Isso. A Caitlin Maguira, californiana. Isso. Eu lembro que a tua bateria foi você, a Isa, a Chloé, e tinha, acho que a californiana, acho que entrou com vocês, ou foi a peruana, não recordo. Eu acho que foi a peruana, Carolina, se eu não me engano. Passou você e a Chloé. Foi. Eu recordo que quando encerrou a bateria, você estava lá no fundo, você fez uma dancinha assim. Eu falei, a Monique. Essa é a brasileira. Aquela bateria que você nem acredita que vai passar, né? Sim, então. E aí eu quero te perguntar justamente isso. Foi teu primeiro evento assim grande, transmitido para o mundo inteiro, né? Porque eles fizeram foi meu primeiro evento, na real, né? Então. Assim, daquele, com aquela primeiro campeonato. Né? E aí, o que passou para tua cabeça quando você chegou lá e o Mauro fazendo um simpósio técnico com vocês ali, explicando, né, o critério de julgamento, o que ia ser avaliado ali? Aí caiu tua ficha ali, Monique? Eu acho que naquela época eu era bem sem noção, cara. Essa que é a real, assim, porque talvez fosse hoje, as minhas atitudes não seriam as mesmas. Como eu vinha de um treinamento de força muito intenso, da canoagem, do ser bruta, de força mesmo, e até de confiança da minha condição física ali naquela época, assim, de estar bem segura da condição física, eu entrei no mar, que, gente, era quase que a menor... 2 vezes. Eu lembro que você passou 2 vezes 2 vezes, era quase que sem a menor condição, entendeu? Eu lembro que nos primeiros dias... Como que era mesmo? Nos primeiros dias que o mar estava menor, todo mundo falava assim, olha, Monique, você caminha para a sua esquerda, entra no mar, a correnteza vai te trazer para o ponto, você pega a onda, você sai do mar, caminha pela praia e entra. Gente, eu não sou corredora, nem andarilha. Eu sou remadora. Eu atravessava a correnteza remando. Os meninos olhavam e falavam, não, ela não está fazendo isso. Louca. Essa doida. Você tem uma ideia, o Phil Hasman, ele voltava de bicicleta, a Atalanta também. E eu voltava no braço. Correnteza e voltava correndo, e aí, beleza, isso nos dias menores. Quando o mar aumentou mesmo, eu mal tinha noção de verdade do que estava acontecendo. Eu lembro que eu perguntei pro Jefferson Silva, lá de Saquarema. Falei, Jeff, mas esse mar deu uma aumentadinha, né? Aí ele deu, Monique, mas tá tranquilo, tipo, tem 1 metro de onda, já tinha 3. Aí ele, entra e vai tranquila. Pega uma onda, dropa e vai que vai. Eu simplesmente fiz o que onda cheia, pediram para eu fazer. Com muita força, cara, mas, muita água, né? Foram as piores vacas da minha vida, eu acho. Na semifinal, eu e a Marina, a gente foi arrastada 2 praias. Depois, a viatura da polícia foi buscar a gente voltou com a viatura da polícia. O João Renato já estava desesperado assistindo pela TV, sem saber o que estava acontecendo. Era um dia que eu lembro que era cinza. Todo mundo que assistiu pela internet disse que não dava para enxergar nada. Foi meio assim... Tenebroso. Hoje em dia, naquela época, eu realmente não tinha noção da onde eu estava me enfiando, assim. Hoje em dia eu olho e falo, gente... Não faria de novo. Esse campeonato, ele teve umas polêmicas lá, até por conta da... Os bombeiros de lá não entravam no mar, porque eles falavam que o mar estava sem condição de entrar. E por que realizar o evento nessas condições? O Mauro veio aqui, eu perguntei isso para ele na ocasião. Ele estava lá, o Mauro Rabelais. Na tua opinião, o que você acha que poderia ter sido adiado, poderia esperar? Teoricamente poderia ter sido adiado, poderia ter sido adiantado, porque alguns dias antes estava muito bom, poderia talvez ter trocado de praia, porque Chicama estava clássico. A gente sempre pensa que poderia ter feito inúmeras coisas, mas
Tem patrocínio também, patrocinador do evento. Às vezes até a burocracia de você... A burocracia de trocar de uma praia, porque às vezes você muda de sessão. É o mesmo que falar assim, beleza, a Prefeitura de Santos está patrocinando um evento, o mar tá horrível, mas o cantinho lá do Ilha Porchá tá perfeito. Você vai trocar, vai tirar de Santos e São Vicente? Então existe toda uma parte política, uma parte burocrática. Então é complicado, assim. Hoje eu olho e falo, eu só acho que teve uma parte que pecou de realmente não ter tido jet ski, não ter tido uma assistência maior, entendeu? Graças a Deus não aconteceu nada. Talvez um auxílio, ajudando. Porque na época não tinha nem jet ski. Porque você tinha que caro, passar né? braço. Você pagou a tua filiação e a inscrição, passagem e tudo mais, né? Pra poder estar lá. Sim. Então o mínimo que se espera da entidade é que ela também preservasse pela vida de vocês. Pela segurança, né? Porque ali estavam em condições bem extremas, assim, sabe? Até para o masculino. Você vê que tiveram meninos ali na época que também acabaram surfando inside, nem vararam a arrebentação.